Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, irmãos, em especial do nosso grupo espírita Francisco Xavier. Sejam bem-vindos a mais um trabalho. Vamos nos dirigir a Deus, te agradecendo, Senhor, a vida, a oportunidade das reencarnações, e em especial momentos como esse, em que nos ligamos a Ti, primeiro para Te agradecer e depois para rogar, Senhor, que Tu nos acompanhes no nosso trabalho, nos nossos propósitos de vida, para que a Tua luz seja sempre o nosso guia, para que o Teu amor sempre nos ampare, para que a Tua paz se faça entre nós. Que assim seja. Nós vamos então abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo para lermos um trechinho, conversarmos sobre ele, reflexionarmos. E hoje nos caiu o capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Temos fazer o bem sem ostentação. No item 1 diz assim: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. E depois, o item 2 nos diz assim: uma grande multidão seguia Jesus quando ele descia da montanha. Nesse momento, um leproso veio ao seu encontro e respeitosamente lhe disse: Senhor, se quiser, poderá me curar? Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: assim eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. E depois Jesus lhe disse: procura não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, mas vai mostrar sua cura aos sacerdotes, a fim de que ela sirva de testemunho a eles. Depois disso, você poderá fazer sua oferenda conforme prescreveu Moisés. Está em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. No item 3, então, nós temos as instruções dos Espíritos. Nos diz assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Para compreender as coisas mais elevadas acima do conhecimento comum do povo, é preciso elevar-se acima da vida presente. É preciso colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e preocupar-se somente com a aprovação de Deus. Aquele que prefere ser aprovado pelos homens em vez de ser aprovado por Deus demonstra possuir mais fé nos homens do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura, ou melhor, ele não acredita na vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão, que em público dariam grandes somas em dinheiro e que nas sombras não dariam sequer uma moeda? Foi por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, resta-lhe apenas receber a punição pelo seu orgulho.
Que a mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a caridade modesta. Entretanto, se existe a verdadeira caridade modesta, também existe a falsa, isso é, aquela modéstia que fica só na aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar aparecer uma parte de sua ação, na esperança de que alguém observe o que estão fazendo. Ao ato ridículo em relação aos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imagino quanto serão diante de Deus. Eles também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Aqui nós já podemos interromper um pouquinho, reflexionar sobre isso. Primeiro, é importante nós nos darmos conta que ainda é desafiador para nós fazermos o bem sem ostentação. Nós somos homens, não somos anjos. Como diz a irmã Cidufo num de seus livros, que nós estamos aqui pela conquista da humanidade e não da angelitude ainda. Essas características são muito humanas, são muito presentes em espíritos como nós, que vivemos ainda num planeta de provas e expiações, que somos por natureza ainda muito orgulhosos e que somos muito influenciados pelo mundo em que nós vivemos, em que tudo isso que aparenta é muito valorizado. Então, é da nossa natureza ainda querermos o reconhecimento, querermos ser reconhecidos pelo que fazemos de bom, assim como gostamos de tudo aquilo que não consideramos bons ou que não é aprovado, gostaríamos sempre de ver bem escondido. É da nossa natureza, e a nossa natureza não é para ser negada, é para ser transformada. E num ritmo lento ainda, certamente, porque tudo nós levaremos muitas reencarnações para conquistar, porque somos espíritos equivocados, estamos repetindo lições, então é duro para nós ainda. Quando aqui nos convida que façamos o bem sem ostentação, é justamente também para aprendermos a desenvolver a humildade, essa característica tão necessária para a nossa caminhada evolutiva. E nos convida à caridade genuína. E essa caridade, já temos falado muito aqui nos nossos trabalhos, não se restringe à caridade material, mas todo tipo de caridade. Todo o auxílio que conseguimos estender ao nosso irmão que sofre, são tantas as necessidades que temos. Há muito, o mundo tem muitas necessidades, não é de agora. Agora talvez elas só tenham sido mais evidenciadas. Não tem nada acontecendo no mundo que já não estivesse acontecendo, só ainda não estavam tão aparentes. Então, que nós possamos trabalhar silenciosamente, trabalhar para Deus, na intenção de servir a Deus. Claro que trabalharemos para os homens, no sentido de atender aos homens, de socorrer aos homens, mas com o coração sempre para Deus. Madre Teresa de Calcutá já nos dizia, né, que sempre nós deveríamos fazer o bem, não importando se não fôssemos reconhecidos ou ainda se fôssemos criticados. Lá no fim dessa escrita dela, ela diz, porque afinal de contas, nunca foi entre nós e os homens, sempre foi, sempre será entre nós e Deus. Então, que tudo o que fazemos, nós prestemos contas a Deus,
Deus escuta o nosso coração, Deus lê a nossa alma, Ele sabe a intenção daquilo, o que fazemos. E é claro que, de novo, nós temos necessidade de reconhecimento, mas que esse reconhecimento sempre esteja vinculado a Deus e que possamos sempre nos dar conta que, de fato, a nossa consciência é que tem que estar em paz. Se a crítica do outro nos atinge, vamos nos questionar se quando aquilo que somos criticados para nós, de fato não tem assim uma importância, não achamos que é genuíno, que é real, quando nos questionamos assim, Jesus no nosso lugar como faria, como pensaria, o que diria. Se pensamos e se chegamos à conclusão que está de acordo com o que Jesus faria, está tudo certo. Nós gostamos de ser amados, bem acolhidos e nem sempre o somos, porque nós somos espíritos únicos na nossa trajetória, que é longa, que já vem de antes dessa reencarnação, que seguirá depois, e o outro que convive conosco, com quem nós temos ali às vezes uma proximidade maior, às vezes uma proximidade nem tão grande, ele não entende o que se passa na nossa alma, ele não conhece o nosso íntimo, ele não conhece toda a nossa trajetória, mas Deus sim. Deus conhece toda a nossa trajetória. Ele sabe quando, mesmo que tentemos alcançar o bem, ainda não conseguimos, mas Deus reconhece que fizemos o nosso melhor, que tentamos o máximo. Então que nós podemos ser esses homens, esses espíritos que se colocam sempre à disposição de fazer o bem. Desde que a gente acorda, que possamos acordar com uma prece de agradecimento a Deus pelo dia, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, mas logo em seguida dizer: aqui estou, Senhor, pronta para te servir, desejando de fato ser um intermediário do teu amor para com todos aqueles com quem eu encontrar hoje, aqueles da minha família, os que eu passar coincidentemente pela rua, com aqueles com quem eu trabalho. E não precisa muito sairmos de casa sorrindo, de bem com a vida, alegres, espalhando isso contagia. Sairmos cumprimentando as pessoas, porque hoje, com as máscaras, as pessoas nem enxergam o nosso sorriso, mas eu tenho observado como nós conseguimos sorrir com os olhos. Quando nós sorrimos, os nossos olhos também sorriem, e aquele que enxerga apenas os nossos olhos compreende o nosso sorriso. A nossa vibração alcança aquele irmão. E muitas vezes as pessoas vêm cansadas, vêm desesperançadas, porque a vida é desafiadora para todos nós. E ao encontrar em nós um sorriso que seja pelos olhos, uma vibração positiva, de otimismo, de esperança, de fé, ela já se renova. Melhor ainda se ela vem acompanhada de uma palavra, já que hoje não podemos acompanhar de um abraço, mas podemos dizer: olha, Deus te abençoe, nós desejamos o melhor para ti, que a paz de Jesus esteja contigo, que a luz de Deus te guie. Quanto isso ajuda! Claro, se nós tivermos oportunidade também de nos envolvermos em projetos tantos que tem agora, porque frente às necessidades todas, tem muito amor
aparecendo. Muitos de nós não conseguimos fazer nada assim nós mesmos, mas podemos nos associar a muitas instituições que estão proporcionando bem, às vezes num voluntariado, às vezes numa doação financeira mesmo, e que, claro, vamos ver qual é a instituição, se ela é séria, se de fato alcançam os projetos. Mas, irmãos, temos inúmeras oportunidades de fazer o bem, quietinhos, bem quietinhos, sempre nos ligando a Deus, pedindo a Deus que nos aponte onde está a necessidade e onde podemos ser úteis, onde de fato podemos ser filhos de Deus, amando e sendo amados, podendo retribuir aquilo que recebemos de Deus através de um outro irmão que está sempre necessitado. Sempre encontraremos um irmão necessitado, assim como nós temos muitas necessidades que são atendidas por Deus, muitas vezes por um outro irmão que se aproxima de nós e que nos alcança com o seu sorriso, com o seu amor, com o seu desejo de paz e de luz. Então, irmãos, que possamos levar para nós essas reflexões. Façamos o bem, sempre, sem ostentação, nos ligando a Deus, como nos ligamos a Ele agora, para agradecer, Senhor, esses momentos de reflexão, que sempre consigamos parar, reflexionar, nos dirigir a Ti, para agradecer e para rogar a Tua proteção infinita em todos os momentos da nossa existência. Assim seja. Passaremos agora, irmãos, as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz,
sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Muita paz a todos. Um abraço fraterno. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site